Trancoso foi o nosso terceiro projeto fora de São Paulo. Esse é o projeto Rever, não é? Em que esse nome é exatamente isso, rever um pouco a nossa ética, rever o nosso comportamento com os outros, rever, né, como o país está pensando. E Trancoso foi tão ou mais especial que os outros todos, porque era uma quantidade muito grande de crianças, mais de 2.000 crianças nós vamos examinar. Eu, como sempre, fiquei com os adultos. E como sempre, é uma semana em que se mistura muito trabalho, muito entusiasmo, casos bacanas em que você fica feliz de ter resolvido, casos tristes, casos até de que você fica meio sem esperança, pelo que você percebe do sofrimento de um nível de classe social do Brasil. Então, a gente sempre levamos óculos de sol, e muitas vezes nesses óculos, tem os casos bárbaros, que foi até um dos grandes motivos da nossa ida para lá, que é o Seu Manuel. O Seu Manuel é uma pessoa muito divertida, ele vende abacaxi na praia, e ele tinha 3 graus para longe e tinha quase 6 graus para perto, e nunca tinha usado óculos. Porque eu não enxergava, a pessoa que a gente sem enxergar não é nada. Porque não enxergar, você pode ter saúde, mas se você não enxergar, você não é nada. Não é nada sem enxergar. E eu tinha o óculos de longe dele. Então quando a gente colocou, é incrível, né? Você vê uma pessoa dar um sorriso, mas é um sorriso em que o mundo se abriu para alguém que talvez tenha hoje 70 anos. Uma pessoa de 70 anos, um óculos básico, simples, e ele descobre o mundo, não é? Ele passando com o burrico dele, com os óculos, e foi uma coisa que é uma emoção. Para nós, a gente sabe que é algo pequeno dentro do tamanho do problema, mas essas pessoas que a gente pode ajudar é sensacional. A gente volta para cá entendendo mais o Brasil, percebendo que ainda tem muita coisa para ser feita, e nós somos dentro de um número enorme de fundações e de instituições que estão tentando melhorar esse país, né? Essa ação em Trancoso visava examinar crianças de 5 a 12 anos. Por que de 5 a 12 anos? Por que nós escolhemos essa faixa etária? Porque nessa fase é muito importante a criança que precisa usar óculos ou precisa fazer algum tratamento para estrabismo, que é o desvio dos olhos, fazer esse tratamento, usar esses óculos. Porque se ela não usa nessa fase, no futuro ela vai ter problema de visão, ou ela vai ter pelo menos um problema de educação, de aprendizado. Então nós escolhemos essa fase de 5 a 12 anos em que a gente ainda podia fazer alguma interferência para o lado da melhoria do aprendizado, tá? Então, na verdade, eu gostaria de ter examinado as crianças de 2 a 18 anos, que isso seria o ideal. Aliás, o ideal é examinar até no primeiro ano de vida. A primeira parte do exame era realmente uma constatação de qual que precisava fazer o exame completo com o oftalmologista. Então, a primeira parte foram os técnicos que mediam a visão primeiro num olho, depois no outro, tem uma certa distância, usa ou aqueles que a gente chama de optotipos, que são símbolos que a criança tem que ver se enxergar direitinho a casinha, a bolinha, tem uma distância, tem que ter iluminação correta. Feito esse diagnóstico, ou seja, ela enxerga igual dos 2 olhos e conseguiu ver até a linha normal para a idade. Essa criança está bem, não vai ter problema de visão, não tem problema de aprendizado. As crianças que não passavam nesse exame, ou seja, chegava bem com um olho, com o outro não, aí tinha que ser examinada pelo oftalmologista. E aí era aquela coisa, que tinha que chegar lá, tinha que fazer o quê? Pingar as gotinhas para dilatar a pupila. Porque aí dilatando a pupila você consegue enxergar
o fundo de olho, você consegue fazer o exame que precisa para ver o grau, passava para aquela máquina que é o computador. As crianças que deixavam, né? As que não deixavam era aquele aparelhinho que a gente usava mesmo para ver o reflexo e assim saber o grau que ela precisava usar. Então vamos ver se a gente vê o Homem-Aranha lá dentro do seu olho. Uau! Foram examinadas aproximadamente 2.000 crianças, né? Então nesse universo de 2.000 crianças, aproximadamente 20% tem algum problema. A gente precisa examinar e aí diagnosticar, e cada uma tem seu tratamento. Nós examinamos acho que 250 crianças. E essas crianças, muitas delas, infelizmente, já era tarde demais. Porque como nós pegamos esse grupo dos 5 aos 12 anos, então eu vi crianças com 9, 10 anos, às vezes até já com estrabismo, que era o desvio, e que mesmo com os óculos ela não ia conseguir recuperar a visão. Porque existe um problema que chama-se ambliopia, ou olho preguiçoso. Se você trata até os 6, 7 anos no máximo, tratando como? Dando óculos e dando tampão, você consegue recuperar a visão desses olhos. Se você examina, e essas crianças, muitas delas, era a primeira vez que iam ao oftalmologista, a primeira vez que os olhos eram examinados. Se você não consegue examinar antes, e só nessa hora que você vai examinar, que você vê aquele grau no olho, não adianta mais receitar os óculos. Então isso é um sentimento enorme de frustração para o oftalmologista. Nossa, não é nem a Frozen nem a Cinderela, é a Xuxa. Isso é um dos problemas, mas graças a Deus a maioria dos problemas a gente conseguiu, vamos dizer assim, melhorar muito a qualidade de vida dessa criança. Eu vi uma jovem, que aí já estava até um pouco fora do grupo etário, mas enfim, o professor mandou porque viu que ela estava com óculos em muito mau estado. Ela tem 13 anos e ela tinha 12 graus de miopia. 12 graus de miopia quer dizer que você, quando está sem os óculos, você só consegue ver aqui, seu mundo é assim perto. Tira os óculos, ela vê tudo embaçado. Só que o óculos dela estava muito riscado. E esse foi um dos primeiros casos que eu atendi e me emocionei demais, porque ela era uma menina totalmente fora dos padrões para 13 anos. Era uma menina totalmente introvertida, quieta, cabeça sempre olhando para baixo, ela não levantava os olhos para me olhar. E quando eu fui colocando as lentes a gente usa um óculos, uma armação de provas, quando eu fui colocando as lentes, o rosto dela foi se modificando. E até agora eu fico emocionada, porque a gente vê que é tão pouco, né, que a gente faz. Na verdade, a gente está fazendo pouquíssimo. Se você for pensar no universo do nosso país, é pouquíssimo, mas eu sinto que eu mudei muito a vida daquela criança, porque eu peguei ela e falei, nós vamos achar aqui dentro desses óculos, porque a gente leva todas as armações, eu falei, eu vou achar uma armação muito bonita para você, porque ela, acho que tinha um complexo enorme, né, de não estar enxergando, e uma menina de 13 anos, acho que ela não conseguia nem arrumar o cabelo, praticamente. E aí nós conseguimos ver um óculos para ela, e eu falei para ela, olha, o seu óculos é seu primeiro a ser entregue, porque a gente deixa todas as armações em cima de uma mesa, ela vai escolhendo, colocamos, e o rosto dela foi se modificando, mesmo sem ainda estar com a lente. Essa menina eu adoraria ver quando ela receber os óculos. Leda Maia de Oliveira. Nós vamos levar esse óculos para São Paulo, dá para tirar. A gente vai trocar essas lentes em São Paulo. Você é da escola Maria dos Anjos, né? Então a gente vai colocar para São Paulo e nós vamos mandar para o Capim Santo e depois o Capim Santo vai mandar para sua diretora, tá bom? E você vai receber o seu óculos novo com o seu grau lá na sua escola, tá bom? Tá compreendido? Então tá, obrigada. Vai com Deus. Por exemplo, eu atendi uma criança com autismo, que ela não se comunicava e ela tinha um astigmatismo enorme, 5 graus de astigmatismo. Você ficava pensando, puxa, se essa criança estivesse usando esses óculos, enxergando melhor, será que ela ia estar nesse grau de autismo, né? Você fica até meio querendo modificar o mundo, entendeu? Mas criança com paralisia cerebral, que você sabe que é importantíssima a visão. Por que é a vida da criança com paralisia cerebral? Uma televisão, por exemplo, estimula muito, né? E se ela não está assistindo, não está conseguindo enxergar uma televisão, ela vai ficando naquele mundo dela muito restrito, né? E
Então, mesmo sendo poucas crianças que a gente examinou num universo enorme que é o Brasil, eu acho que a gente fez muita diferença para esse povo. E eu amei o povo de Trancoso. Muito sentimento, muito coração, pessoas boas que vinham, te abraçavam, aquelas empadinhas que a gente ganhava todo dia, aqueles bolos. Eu achei assim que tem uma participação da comunidade, mesmo a comunidade carente, um quer ajudar o outro. Então, na hora que ia pingar o colírio, eu via assim, uma criança vindo perto da outra, ficava assim ajoelhadinhas perto uma da outra, e uma pegava na mãozinha da outra e falava assim, pisca, pisca, pisca que passa logo, pisca, pisca. Um ajudando o outro. Eu falava, nossa, eu nunca vi isso, sabe? E as crianças não choravam, elas aguentavam firmes, porque, coitadas, elas sabiam que aquilo era uma oportunidade. Né? Não era assim, vou pingar e vou... Tudo bem, criança é criança, você espera que a criança chore com o colírio, mas aquelas não choravam. Era uma coisa assim, parecia que elas estavam falando, eu vou aproveitar essa oportunidade que quero saber se eu enxergo bem ou se eu não enxergo, né? Isso me marcou também, Trancoso. E a gente sabe, né, da importância desse trabalho, né, para a vida, né, para eles enxergarem a vida melhor para a escola e para tudo. Eu acho super importante. Eu acho que foi uma coisa muito boa para Trancoso. Está abrangendo praticamente a cidade inteira, principalmente as crianças que vivem em lugares um pouco mais carentes e tal, e tem um pouco mais de dificuldades, crianças e adultos. Então, eu assim, nossa, a cidade tem muito que agradecer a um projeto como esse, entendeu? Porque tem feito um bem muito enorme. Eu, particularmente, sou artista plástico, entendeu? Vivo pintando esse lugar, vendo as cores, então ver para mim é uma das coisas mais importantes. Essa é uma da parte da saúde mais importante para mim, é você ver toda essa beleza, ver tudo, ver a vida. E para as crianças em si, nossa, é uma coisa sem comparação, assim, sabe? É um bem danado. A medicina proporciona para a gente situações incríveis de satisfação pessoal, não é? O grupo se comportou muito bem, todos abraçam a causa. Eu quero sempre agradecer e parabenizar o nosso grupo. É incrível a dedicação, o trabalho. Eu queria de público agradecer minha esposa. Minha esposa é especial, apaixonada por criança, uma grande companheira. Eu digo, é muito pouco o que existe, o que pode ser feito para ajudar essas comunidades. E esse pouco não está vendo, este pouco. E a gente então tem tentado levar essas situações. Eu encaminhei vários pacientes para centros oftalmológicos que precisavam fazer cirurgia. Uma pena que todos eles, a ideia é que fossem feitas pelo SUS, mas a maioria das clínicas dos hospitais da região, todos se queixavam que a fila do SUS era enorme, era uma fila muito longa. Em São Paulo, a nossa experiência com o SUS é uma espera de 2 a 3 anos. Né? Então, é simples, é barato, o que falta é boa vontade e um grupo organizado para fazer esse país mover-se, pelo menos na área de saúde ocular, que é onde a gente está ligado.